Eu assustei muito um dia que eu tava na internet e recebi uma mensagem falando que você estava internado. Você foi hospitalizado. Exatamente. E agora que você tá aqui, eu posso falar. Eu me preparei para despedir de você pelas notícias que os amigos entregavam a seu respeito. Isso é verdade. Eu acompanhei também, nem te conhecia, acompanhei, soube quem era você por causa disso. Porque Os amigos muito começaram. amigo em comum comentando e. Os amigos preocupado. começaram a preparar a gente assim já para despedir do Guido. O que aconteceu? Na realidade, em 2018, na Copa do Mundo, eu passei um pouco da conta e com problemas, né? Acabou que a gente tomou uma a mais. Eu já tive alguns históricos de pancreatite. Eu tive uma pancreatite logo depois da Copa do Mundo, no último dia da Copa do Mundo. Fui internado e fiquei uns 15 dias internados no Mater Dei. E passou, saí do hospital, já estava bem, passou ali uns 7 dias, 10 dias. Eu comecei a passar mal de novo e voltei para o hospital e detectaram que eu estava com uma sepsia, que é uma infecção generalizada. E nisso, no meio do caminho, eu fui entubado, entubado, né, vamos dizer assim, como induzido, vamos dizer assim, né? E eu peguei uma infecção chamada SARA, que é uma infecção que é a mesma coisa que o Covid. Ela ataca o pulmão. Porque até eu posso estar falando mentira aqui, que o Dr. Breno me desculpe se eu estiver falando mentira, mas ele tem um pouquinho a ver com essa coisa do Covid. Porque SARS-CoV-19, pode ser que eu esteja falando besteira, mas é a mesma coisa quando ele ataca o pulmão. Até o nosso saudoso da Galo Prates, o Zé Alves, faleceu dessa infecção que eu tive, que é o SARA. Ele ataca o pulmão e você fica sem o pulmão. Enfim, eu fui numa tendência muito negativa e as pessoas começaram a orar. Agora que você está falando da internet, que aí é uma coisa que eu nunca vim a público agradecer, né? Apesar que já são 3 anos, mas para gente que passou isso, parece que foi ontem, né? E começou, né? Foi uma semana, 10 dias, 15 dias, eu fui piorando. E eu tenho uma história muito interessante, até em relação ao Atlético. Numa sexta-feira, era no 4 de agosto de 2018, os médicos chamaram minha família, eles me pronaram, que hoje já é que eles estão fazendo, né? O último recurso que você tem é pronar lá na época, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Me pronaram e falaram que não tinha mais jeito, que era o último. Só para o pessoal de cá saber o que é pronar. Pronar é quando você está de barriga para cima, vamos dizer assim, você é virado de cabeça para baixo. Eles estão te pronando para o líquido descer para o pulmão. Né? Então, até isso hoje as pessoas ficam de bruço para ver se alivia o líquido do pulmão. Não fala muito não, porque eu não sou médico não, mas é mais ou menos isso. Hoje essas pessoas que ficam internadas por causa do Covid, por causa do pulmão, a maioria hoje se descobriu que você pronando a pessoa, ela consegue respirar mais, ter a possibilidade de a respiração melhorar. E os médicos falaram que eu tentar essa última cartada, isso foi numa sexta-feira. Nessa mesma sexta-feira, como o meu estado era gravíssimo, o César foi no Domênico. A situação do Guido não dá mais, infelizmente não dá mais, os médicos já perderam as esperanças. E o Domênico doou uma camisa do Atlético, o César foi e colocou a camisa Força Guido, e ficou tudo preparado. O Atlético ia fazer 1 minuto de silêncio para mim na segunda, no Atlético Internacional. Os caras programaram isso? Já estava programado de fazer 1 minuto de silêncio para mim. A minha esposa já tinha encomendado onde que eu ia ser cremado. Eu tenho uma bandeira, porque eu tinha um irmão gêmeo comigo que tinha síndrome de Down. Desde que ele morreu há 16 anos atrás, eu comprei uma bandeira que antigamente Atlético e os outros times sempre emprestavam uma bandeira para a gente fazer uma homenagem para as pessoas que vão embora, né? E eu comprei essa bandeira já há 16 anos, né? E nisso eu já homenageei algumas pessoas do convívio nosso de levar embora. E nisso meu sobrinho, César Volguinha, né? Que eu mando um abraço para ele aí, foi lá, pegou minha bandeira escondida na minha casa
e já ficou toda aquela preparação de eu ir embora. Jesus. Isso num sábado, que era dia 4 de agosto, mais ou menos. E na segunda-feira ia ter o jogo do Atlético e Inter. E não é muito, não é tão fácil assim ter um minuto de silêncio, porque também, né, tem muitas pessoas, mesmo que eu sou atleticano, tem muitas pessoas que são atleticanos, né, milhões de pessoas. Mas chegou lá, na época, me fugiu o nome dos 2 diretores, que eu agradeço muito, e o Domênico já tinha programado de fazer esse minuto de silêncio. Passou sábado, eu não morri, no domingo eu também não fui. Na segunda-feira, caiu um dilúvio. O Galo entrou lá, o Galão, né? O Galo doido entrou, o Galo entrou com a camisa, força guido, tá? Caiu um dilúvio no Independência, não sei se você estava nesse jogo. Pedras de gelo, as luzes apagaram, não sei o quê. E a gente brinca até hoje que aquilo ali... Semana do Dia dos Pais. Foi assim, dia 5, acho que foi, né, no outro final de semana, foi o Dia dos Pais, né? Porque eu acho que foi dia 4 5. E foi na segunda-feira. E, assim, eu fui de arquibancada, não sei. E eu tava ali, né, já indo embora. E meu sobrinho, minha família fala que parece que o meu espírito desceu lá. Falei, não, eu tô aqui, como é que o Atlético vai jogar sem o Guido? E não sei o que. Né? Na terça-feira, eu comecei a ter uma... Mas peraí, o Galo doido entra com sua camisa, o César Volguinha pega a sua camisa, que o Galo doido entrou com apagada as luzes e as pedras de gelo caindo e leva pro quarto do hospital. Na terça-feira. A mesma camisa. Só que eu tava no CTI ainda, né? Eu tava no CTI ainda. Aí eu comecei a melhorar do nada, e assim, quando você melhora muito, quando você tá muito doente também, é tipo assim, eu só melhorei, respirei pra ir embora, né? Enfim, aí veio o milagre, né, cara? Aí veio o milagre, aí veio que eu fui recuperando, e saí do coma, e fui recuperando. Pra vocês terem uma ideia, os médicos acharam que eu ia ficar 2, 3 meses de cadeira de roda. Eu fiquei 5 dias de cadeira de roda. Ah, você vai ficar 4 meses de bengala. Eu fiquei 30 dias de bengala, né? O meu próprio médico, o meu doutor Breno, até brinca comigo. O que você conversou com o homem lá em cima, né? Então, assim, eu sou a própria como é que se diz, assim, exemplo de milagre, né? Eu não sei o que é mais louco, se é você contando a história, que já seria fantástica de qualquer jeito, mas assim, é imaginar que o cara tá contando aqui. Tipo, prepararam meu crematório. Pra ser cremado, um minuto de silêncio. Porra, no jogo. Que história sensacional. Mas o jeito... É muito louco, é muito louco. Pô. E você depois descobrir... Como é que foi que as coisas foram acontecendo? Eles foram ter que te contando aos poucos, né? Então, vou dar um exemplo básico da bandeira da... Alguém chegar e falar assim, olha, deixa eu te contar, eu já tinha marcado. Deixa eu falar pra você, a parcela do cartão eu dei entrada. No dia... morreu, ser cremado, então toma aqui. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês, assim, disso tudo, assim, eu tive nos primeiros lampejos de volta à vida... Era uma coisa que eu queria levantar, eu não mexia os braços, eu não mexia as pernas, eu só mexia os olhos e falava. E eu falava que o Atlético queria fazer uma entrevista comigo, com a Rede Globo, que é Alterosa, sei lá, que veículo de comunicação, que eu tinha que levantar, que eles estavam me esperando, porque eu tinha que falar do Atlético. Olha pra você ver que loucura hoje, depois de 3 anos que eu tô vindo num lugar falar de Atlético. Que eles estavam me esperando para ir tal entrevista, que a minha família tá de prova. Mas um lance mais louco que existe é o seguinte, há 2 anos atrás minha mãe faleceu, que vai completar agora, e minha mãe morreu com 94 anos, viveu super bem, graças a Deus. E a gente tem essa tradição da bandeira que eu contei para vocês, que vem lá do meu irmão, e são várias histórias, mas vou especificar da minha mãe. Minha mãe faleceu, peguei o César Volguinha, meu sobrinho, vamos lá pro Colina, porque a gente tem que fazer os trâmites, tá? Deixa comigo, pagar, não sei o que, né? E eu tô lá com ele, olha só para você ver, um ano depois, quase 1 ano e meio depois, tô sentado com ele lá, ô César, eu tenho que ir lá em casa buscar a bandeira. Ele, tem que ir lá na sua casa buscar a bandeira, nós vamos fechar tudo aqui, você vai me levar correndo lá em casa, e eu moro lá no Jaraguá. E a gente pega a bandeira e a gente vai, não vou chegar lá sem minha mãe ter minha bandeira. Não, Tiguido, pode deixar que eu vou pegar a bandeira. E nisso eu fui lá pagar, não sei o que, né? Ele veio assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? A bandeira não tá na sua casa. Eu falei, não tá? Roubaram? O que aconteceu com minha bandeira? Sabe aquele dia que você estava morrendo, quer dizer que você morreu?
Pois é, eu fui lá, peguei a bandeira e levei pra casa. Então ela tá lá em casa até hoje. O Lucas Liva contribuiu com R$10 aqui no Pix do Camisa 12. tvcamisa12@gmail.com. O Bruno Liva é meu enteado. E o Bruno Liva ele foi até um ex-jogador. O último time dele foi o Boa. E hoje ele é meu enteado, né? Parou de jogar bola, hoje ele tá aí como empresário. E o Bruno Liva, ele sonhava em usar meus tênis, meus relógios, né? As minhas roupas não, porque eu sou bem gordinho, ele é um malhadão lá. E ele era doido para usar meu tênis lá, um tênis que a gente traz de fora, aquele relógio que a gente traz. E nessas idas e vindas minhas lá do hospital, né, vamos dizer assim, quem usava meu tênis? Branco, limpinho, bonitinho. Quem usava? O Bruno. E eu cheguei em casa um dia... Ele, eu acho que esqueceu de lavar meu tênis, de guardar meu relógio no lugar certo, né? Aquelas coisas que a gente sempre guarda, aí, mais ou menos, né? Imagina o hospital falando, o Guido acordou, o cara tá na rua, o cara olhou pro tênis, Fudeu, vou ter que fazer. Exato, mas é mais ou menos por aí, cara. É mais ou menos por aí. Aconteceu isso, cara. Ele pegar meu tênis, ir pra chalezinho, ir pra balada, falar, ele vai morrer mesmo? Vamos pra balada.